Hoje conosco Renato Folador, consultor especialista em previdência. Como vai ficar a sua aposentadoria? Um dia vai chegar essa data e quanto é que você vai receber? Você tem noção? Já fez esse planejamento? Com que idade você vai se aposentar? Esse dia chega, felizmente ou infelizmente, dependendo da visão de cada um. Renato Folador começou há muito tempo nessa área, foi o criador do Fundo de Previdência de Itaipu, onde ele trabalhou, isso há muito tempo. Depois foi o criador aqui do Paraná Previdência, que faz a previdência em todo o funcionalismo do Estado, e hoje preside o Fundo Paraná. E ele vai explicar para a gente o que é a previdência privada e também o que acontece com cada um de nós no momento em que a gente pensa em se aposentar ou se prepara para uma aposentadoria futura. Renato Folador, dá para viver de aposentadoria? Bom dia, Vili. Bom dia, ouvintes. Com certeza dá. E a gente pode ter uma imagem de quem vive muito bem de aposentadoria quando você passa ali por Camboriú, Florianópolis, na Barra da Tijuca, que são os bem aposentados. Que normalmente essas pessoas acabam optando por ficar num lugar como estes, né? E tem condições financeiras para se manter lá. Então, esses eu considero os bem aposentados, quer dizer, infelizmente até pouco tempo atrás era um privilégio dos empregados das grandes estatais e multinacionais, mas isso está mudando. Hoje, quem se aposenta? Vamos falar da média aqui, do nosso ouvinte, de quem trabalha em empresa privada. Qual vai ser o futuro das pessoas? A lógica diz o que com relação à aposentadoria? Pois é, eu costumo sempre no programa na CBN orientar, conscientizar as pessoas, né, a fazer um projeto de vida, a planejar o seu futuro, porque pelo fato de eu ser um técnico, de eu trabalhar 30 anos com previdência, quer dizer, eu já sei exatamente, matematicamente, o que vai acontecer com as aposentadorias oficiais, quer dizer, as aposentadorias pagas pelo governo federal. Então, só para exemplificar, quer dizer, os nossos avós chegaram a se aposentar com 20 salários mínimos de aposentadoria. Quer dizer, para quem se aposentava com 20 salários mínimos de aposentadoria, não precisa previdência privada. Que daria o que hoje? Mas vamos tentar 20 vezes 6, daria uns 12 mil reais, né? Isso em outras épocas, proporcionalmente no início, né? Isso acontecia na década, para quem se aposentou na década de 70, na década de 80 a aposentadoria máxima caiu para 15 salários, na década de 90 caiu para 10, nos anos 2000 para 7,5, hoje, por lei, ninguém ganha mais do que 6,3 salários. E as minhas projeções, não precisa de reforma da Previdência, não precisa o Congresso Nacional aprovar nenhuma lei complementar. Se o governo federal mantiver a política de reajuste do mínimo, a política de reajuste do mínimo funciona assim. Todos os anos o salário mínimo ele é corrigido pela inflação do ano anterior e pelo crescimento do PIB de 2 anos antes. E não há possibilidade, a lei proíbe que se pague aposentadoria menor do que um salário. Então todas as pessoas que ganham aposentadoria de um salário, elas estão tendo este reajuste anual que é diferente do reajuste de quem ganha mais do que um salário. Quem ganha mais de um salário só tem o reajuste da inflação anual. Então há uma diferença aí da ordem de 2,5 pontos percentuais todos os anos, que faz com que haja um achatamento entre a maior e a menor aposentadoria. Então, se isso for mantido, quem se aposentar pelas minhas contas a partir de 2021 está aí, quer dizer, são 9 anos. Vai ganhar no máximo 5 salários. E quem se aposentar a partir de 2035 vai ganhar no máximo 3 salários. 3 salários em dinheiro de hoje são R$ 1.866. Então, projete o teu futuro profissional. Quer dizer, quem está no mercado de trabalho, quem está recolhendo para o INSS hoje, projete daqui 20 anos, 30 anos ele se aposentando. Ele vai ganhar o equivalente a R$ 1.866. Quer dizer, é muito pouco. Para dar uma ideia, a pessoa, se não tiver uma casa própria, vai pagar um aluguel aí. Exatamente. Um apartamento. Exatamente. Então, é muito pouco, quer dizer, o INSS se vangloria de que está ampliando a proteção social, quer dizer, é verdade, cada vez tem mais participantes do regime, mas por outro lado, no topo,
estes que ganham mais estão sendo praticamente expulsos. Por quê? Porque o INSS não vai dar conta de manter o seu poder aquisitivo na aposentadoria. Hoje chegaria a 6 mil o máximo, mas isso é uma ponta da pirâmide. Não. Hoje o máximo são 3.960. São quantos pisos? São 6,3 salários. 6,3 salários. Tá? Você veja a ironia. Eu vou falar a minha própria situação. Eu recolhi a minha vida inteira sobre o teto do INSS. Então eu cheguei a recolher sobre 15 salários, eu recolhi sobre 10 salários, eu recolhi sobre 8 salários, e eu me aposentei este ano, agora, em maio, pelo INSS. Sabe qual que foi a minha aposentadoria? 4 salários. Então você veja, eu que recolhi sempre pelo teto, que sou um especialista, que tenho consciência previdenciária de que devo sempre poupar para o futuro, e eu me aposentei com 4 salários mínimos. Vai dar R$2.500. R$2.500. Né? Então, Vile, é este alerta, é este apelo que eu faço ao cidadão para refletir, porque quando chega a hora da aposentadoria, não há muito o que se fazer. Eu recebo hoje gente na faixa de 50 anos, ai professor, o que eu posso fazer agora para remediar o passado? Eu digo, olha, vamos tentar alguma coisa. A primeira coisa que eu digo, se você pensou em se aposentar agora, você não vai, você vai continuar trabalhando aí até os 70, 75 anos, vai durante esse período fazer uma previdência privada, e a poupança previdenciária que você constituir neste período vai se somar à aposentadoria do INSS, que é baixa, mas vai te dar uma condição de vida, sei lá, nos últimos 10, 15 anos da tua vida. Enfim, não há possibilidade de você se aposentar bem hoje no setor privado se você não tiver previdência privada. Então, falando a realidade, a maioria vai chegar ali pelos 60 e tantos anos e vai ter que continuar trabalhando. E muitos até onde aguentarem. Vile, só para você ter uma ideia, de todos os aposentados no Brasil, os que vivem de aposentadoria são 2%. 98% não conseguem viver só da aposentadoria, e são aqueles que eu chamo desaposentados, né? Que são os que vão morrer trabalhando. Eu cito sempre nas minhas palestras, eu até uso imagem de um idoso subindo o ônibus de manhã numa manhã de inverno em Curitiba. Quer dizer, ele não está ali por prazer, ele não está por lazer, ele não está por um objetivo na vida, por uma missão. Ele está ali porque se ele não tiver a segunda renda do emprego para se somar à aposentadoria do INSS dele, ele não consegue sobreviver. E o grande erro que acontece, e isso é um erro também crasso na Previdência Social, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não exige idade mínima. Então, se você, homem, contribuiu por 35 anos, e se você, mulher, contribuiu com 30, não importa a idade, você entra no INSS e pede aposentadoria. Então, o que acontece? No primeiro momento, as pessoas pedem aposentadoria no INSS. E aí entra o fator previdenciário, que é a fórmula de cálculo que prejudica muito o valor inicial da aposentadoria quando você se aposenta com idade baixa. E a idade média de aposentadoria entre homens e mulheres no INSS hoje é de 53 anos, Vili. Então o que acontece com a pessoa? Ela se aposenta, ganha lá, vamos dizer, R$2.000 do INSS e continua trabalhando, né? Então ela, teoricamente, ela dobra o salário. Ela passa a se acostumar a viver num outro padrão, ela passa a consumir mais, assumir novas responsabilidades financeiras, e daí quando ela tiver 65 anos que ela queira realmente parar, ela não consegue. Por quê? Porque a renda dela vai cair pela metade. No mínimo pela metade, quando não cai mais. Então esses são os desaposentados, são aqueles que são obrigados, quer dizer, vão morrer trabalhando. E eu não considero trabalhar um prejuízo, ao contrário, é um grande benefício à saúde. Mas você não pode depender daquilo. Você não pode fazer aquilo forçado, você não pode ter uma atividade que não te dê prazer, você não pode ter a possibilidade de reduzir o teu ritmo de trabalho. Então, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros hoje são de desaposentados. Na verdade, o ideal seria que a pessoa pudesse escolher, ou vai morar lá na praia, ou até possa continuar trabalhando, mas não por obrigação, mas porque lhe dá prazer, vai fazer outro projeto, abre uma empresa, faça o que quiser. Eu falo também com um exemplo próprio, né? Quer dizer, eu tenho 2 previdências privadas, eu tenho a aposentadoria do INSS, quer dizer, o que te dá mais prazer numa fase de maturidade na vida é você ser dono do teu futuro.
É você ter adquirido o que eu chamo de passaporte para a liberdade, que é para fazer o que te der na telha. Até continuar trabalhando, que é muito saudável, mas sem depender daquilo. Ser dono do seu tempo. Ser dono do teu tempo, não está subordinado a um chefe medíocre, não está subordinado a horários. Quer dizer, você vai continuar trabalhando? Vai, mas vai fazê-lo com prazer e no que você gosta. Então isso eu considero a melhor terceiridade possível. E aí você constrói o teu projeto, quer dizer, você pode, hoje com internet, com as redes sociais, você pode até metade da semana, por exemplo, ficar na praia, trabalhando através da internet, e outra metade você dando expediente num endereço físico da tua empresa, ou de uma empresa para a qual você presta serviço. Há uma coisa que é natural do ser humano, que é ter o otimismo, e isso é principalmente na juventude, onde você acha sempre que no futuro você vai estar muito bem. Mais do que a gente vê, Folador, da realidade dos amigos, da sociedade, infelizmente o futuro te traz muitas respostas negativas, mais negativas que positivas. Mas a partir desse otimismo a gente começa a achar que tudo vai dar certo. Para que eu vou me preocupar com amanhã, se amanhã eu vou estar bem? Começa o nosso problema. Tem uma historinha, Vila, eu fui pesquisar, porque como eu faço palestra quase todo dia, é óbvio que a gente sabe esse vício cultural ibérico que nós temos é paternalista, né? De esperar sempre tudo do governo. Então isso é uma característica nossa e isso é indissociável dessa falta de planejamento, de preocupação com o futuro do brasileiro. Mas eu encontrei uma referência, um livro que foi escrito em 1900 pelo Conde Afonso Celso. O nome do livro é Por que me ufano do meu país? Foi escrito para comemorar os 400 anos naquela época, né, de descobrimento do Brasil. E este livro, ele era um tratado de ufanismo, porque ele falava das riquezas minerais brasileiras, das riquezas do solo, das belezas geográficas e, acima de tudo, o item mais importante, que era a capacidade criativa e inovadora do cidadão brasileiro. Para você ter uma ideia, esse livro foi obrigatório, a leitura obrigatória nas escolas por 50 anos. 50 anos, Vili. Até 1950 era obrigatório. Então se imagine quantas gerações de brasileiros cresceram ouvindo falar que o Brasil era o país do futuro e uma terra abençoada por Deus. Então, se você ainda somar esses dois fatores, o cultural ibérico, quer dizer, esta formação na escola, as décadas de inflação estratosférica que a gente teve, quando o valor do dinheiro do dia seguinte não era igual ao valor do dinheiro do dia anterior, quer dizer, nós acabamos por criar uma sociedade que só pensa no presente, que só pensa no curto prazo, que só pensa em consumir, e deixa o futuro ao Deus dará ou ao governo, como se o governo também fosse uma entidade transcendental e pudesse emitir dinheiro e resolver todos os problemas. Pois nós vimos que não dá mais, né? E infelizmente chegamos a essa situação de empobrecidos, aposentados empobrecidos. Por quê? Porque não planejaram, porque não poupam, porque tem o vício do consumismo, né? Eu acho que isso é o maior pecado que um governo, ou qualquer governo possa cometer, é manter os seus cidadãos na desinformação. E infelizmente o governo brasileiro não orienta o cidadão brasileiro no que é mais importante, que é estruturar a sua velhice. Por que, no caso japonês, para dar o exemplo dos mais ligados em poupança a uma visão diferente, que inclusive é responsável pelo Japão por tanto tempo ter mantido a situação de segunda catástrofes, né? Você acha que aprenderam com a dificuldade? Perdas, as guerras, você quebrar um país, quer dizer, você ter que reconstruir do zero, quer dizer, por que a gente vê nesses países uma preocupação sempre em não só olhar para o presente, mas olhar para o futuro, não só em consumir, mas principalmente em poupar? É aquela filosofia, quer dizer, você no outono você armazena para o inverno, quer dizer, se você sabe que vai vir o inverno, quer dizer, por que você não se prepara para isso? Então essas culturas, diríamos assim, com uma história de sofrimento maior, aprenderam com isso. E infelizmente no Brasil, quer dizer, ou felizmente, nós somos um país que não teve as grandes tragédias, nós somos um país que não enfrentou nenhuma grande guerra, que não houve grandes perdas. E isso foi mal para a nossa formação cultural. Por quê? Porque hoje nós somos talvez um dos países do mundo que menos poupa. E como é que você pode mudar isso? Você pode mudar através da previdência privada, fazendo com que as pessoas separem, não importa se é R$50 por mês,
Se ela separar R$50 por mês num horizonte de 40 anos, eu até faço uma brincadeira nas minhas palestras de educação financeira e previdenciária. Eu provo matematicamente, Vili, que uma pessoa contribuindo com R$150 por 40 anos, ela vira um milionário. É aquela história, quantos livros tem nas livrarias hoje ensinando a se dar bem na vida, a se tornar um milionário? Quer dizer, pode, só que tem 3 fatores fundamentais: disciplina, perseverança e paciência. Disciplina de poupar todo mês, perseverança de não desistir na metade do caminho, quando vê o bolo de dinheiro, não pegar o dinheiro para comprar um carro, e a paciência de esperar chegar a hora da aposentadoria. São 40 anos, são 40 anos. Mas você lá vai estar com 60 anos, você vai ter pelo menos aí mais 25, 30 anos vivendo muito bem. O que é a realidade, infelizmente, da minoria dos brasileiros.